Olá, queridos, graça e paz seja com você e com a sua família, no nome do Senhor Jesus. Em nossa devocional de hoje, eu queria tratar de um assunto bastante empolgante, relevante e especial. Como nós estamos naquilo que é conhecida como a Semana Santa, para nós os cristãos, isso traz para nós um grande significado. Eu queria tratar de dos principais doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da morte de Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, em uma quinta-feira como essa, Cristo havia sido traído, negado, estava preso por estas horas nas mãos dos líderes religiosos, a passar por vários julgamentos, aonde iria culminar na sua condenação e morte. Jesus, do entardecer da quinta-feira até as primeiras horas da manhã da sexta, ele passou por exatamente 6 julgamentos. Ele passou pelo julgamento religioso, pelo sacerdotal, pelo sinédrio. Ele foi julgado pelo julgamento penal, pelo político, o romano, e o último julgamento, o júri popular. Incrível e interessante notarmos que foi justamente o júri popular que sentenciou a sua morte e o tipo de morte que ele morreria. Onde uma multidão de pessoas, influenciada pelos líderes religiosos, começaram a clamar e a suplicar a Pôncio Pilatos: crucifica-o! Crucifica-o! A morte de Cristo é para nós, sim, a principal doutrina do cristianismo. Pois a sua morte traz para nós um grande fundamento da fé cristã. A morte de Cristo é, sim, certamente, aquilo que para nós a expiação, a redenção de Deus a nós pecadores. A morte de Cristo, para muitos, é apenas um marco histórico. Há quem apenas tenha a morte de Cristo como um registro histórico. Há quem tenha a morte de Cristo simplesmente como um feito heróico. Mas para mim e para você, é muito mais do que isso. Cristo não é simplesmente o nosso herói. Para o cristianismo, Cristo não é simplesmente um emblema histórico. Para o cristianismo, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que esse momento ele é bastante relevante para pensarmos sobre isso. Próximo domingo, eu vou estar falando sobre a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Talvez nunca imaginávamos, tanto eu quanto você, que um dia iríamos celebrar a Páscoa da forma como celebraremos na próxima. Confinados em casa. Algo profundamente semelhante como foi celebrada a primeira Páscoa lá no Egito pelo povo hebreu. Era o período de Páscoa. Páscoa, que é a principal festa dos judeus, que certamente tem grandes aplicações e significados para nós cristãos. Crer na morte de Cristo não nos traz apenas alívio. Crer na morte de Cristo não nos traz apenas uma segurança. Crer na morte de Cristo nos traz redenção e confiança de perdão
dos nossos pecados. Eu quero que você entenda e compreenda que crer na morte de Cristo é algo completamente libertador. Pois crer na morte de Cristo nos condiciona a sermos filhos de Deus. Porque, como diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Cristo, em sua morte, é para nós garantia de vida eterna. Infelizmente, vivemos uma época onde as pessoas se utilizam da morte de Cristo para se obter de bens materiais. Quero que você entenda e compreenda que a morte de Cristo não nos garante benesses nesta vida. A morte de Cristo não nos garante alívios nesta vida. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, vai dizer que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, seremos os piores dos miseráveis. Cristo não veio a este mundo para nos dar riqueza. Cristo não veio a este mundo para nos conceder vida boa. Talvez, nesse período que nós estamos passando e enfrentando, algumas pessoas podem estar, talvez, cambaleando da sua fé do tipo, cadê Deus nessa situação? Eu digo a você que Deus está onde sempre esteve, sentado em seu trono, regendo a história conforme o seu eterno propósito. Nada fugiu ao seu controle. Por mais que o mundo esteja desesperado, Deus não. Tudo está acontecendo e Ele permite acontecer conforme os seus eternos propósitos. Crer na morte de Cristo não é garantia de que nós teremos uma vida isentas de dificuldades e problemas. Mas crer na morte de Cristo nos garante certeza absoluta de redenção eterna. Certamente nós nunca iríamos imaginar que a Páscoa de 2020 seria celebrada desta maneira. Eis a maior e uma das principais razões para nós repensarmos sobre o nosso cristianismo. Quem é Cristo para você? Depois de tudo que nós estamos passando, responda para si mesmo. Quem é Jesus para você? Espero que a sua resposta seja: Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o meu Redentor. Cristo é o meu Salvador. Eu creio que tudo o que Ele sofreu há mais de 2000 anos atrás me traz garantia de vida eterna. Com esta palavra, queridos, amados, membros e congregados da PIB de Bahia, eu quero que vocês creiam que nenhuma dificuldade possa fazer vocês vacilarem na fé. Continue crendo que a morte de Cristo foi em seu e em meu favor. Pois crer na morte de Cristo é sim libertador. Pois há mais de 2000 anos atrás, em uma sexta-feira, toda a corte religiosa, no palácio de Pilatos, convenceu a multidão a optar por Barrabás, ao invés de Cristo. Em Mateus 27, no versículo 20, diz: Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte.
Jesus morreu não como um ladrão. Ele morreu não como um que deve à sociedade. Ele morreu não como um delinquente. Ele morreu como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a morte de Cristo nos traga verdadeiras e eternas alegrias a todo esse momento que estamos vivendo agora. Cristo morreu, e porque Ele morreu, eu posso crer que a eternidade me está garantida. Que esta palavra seja confortadora para você neste dia. Assista, por gentileza, o vídeo do próximo domingo, onde eu vou estar falando sobre a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Talvez será um vídeo um pouco mais longo do que o usual, mas assista, porque será algo de extrema importância para nós como cristãos. Sabemos que a Páscoa não é uma festa cristã, ela é uma festa judaica, mas que tem certamente grandes e profundas implicações no cristianismo. Porque foi uma festa como esta que Cristo foi sacrificado e condenado em seu favor. Queria orar com você neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos por quem Tu és. E Tu és o soberano Senhor, que rege a história e tudo conforme a Tua vontade. Ó Senhor, seja bendito o Teu nome. Eu oro, Deus, neste momento, por cada um, ó Pai, que está assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra sobre a morte de Cristo. Morte essa, meu Deus, que é para nós, sim, cristãos, libertador. Como Teu próprio Filho um dia disse, e conhecereis a verdade, e esta verdade iria nos libertar. Ó Deus, que esse momento difícil que estamos vivendo e passando em todo o mundo, inclusive em nosso país, não venha, Deus, em hipótese nenhuma, ó Deus, levar a vacilarmos a nossa fé. E a minha oração, Pai, é que o Senhor sustente cada um de nós, assim como o Senhor também sustentou, Deus, a fé de Pedro. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedindo, ó Deus, que o Senhor restaure o nosso tempo, Pai. Que os nossos dias, ó Deus, seja pelo Senhor, ó Deus, agraciado, para que logo, logo possamos retornar e voltar a cultuar ao Senhor na Assembleia dos Santos, na igreja, na eclésia do Senhor, meu Deus. Eu oro, Deus, e continuo a orar pelas autoridades no mundo e principalmente aqui no Brasil. Os governadores, os governantes, aqueles, ó Pai, que são constituídos, ó Pai, como autoridades para liderar o povo. Que o Senhor os conduza, Pai, em Tua vontade. Que haja boa vontade no coração deles de fazer o bem ao povo. E que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Teu Filho se ofereceu por nós como um sacrifício e expiação pelo nosso pecado. Pois assim, como está escrito na Tua palavra, no livro do profeta Isaías, porque agradou-te, ó Deus, moê-lo em nosso favor. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo temos certeza absoluta
de perdão dos nossos pecados e garantia de vida eterna junto do Senhor. Que por mais que as coisas aqui na terra estejam descontroladas, nada nos céus foge ao teu controle. A verdade é que para o mundo pode ser descontrolado, que foge ao controle do homem, mas em hipótese alguma, nada em nenhum momento fugiu ao teu controle. Te louvamos, ó Deus, porque isso é para nós certamente um motivo de eterna paz e alegria. Saber que o Senhor é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Assim oramos ao Senhor, meu Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar com a sua graça e misericórdia no nome de Jesus.